meninas quiseram organizar isso, na realidade, elas que organizaram, praticamente toda a estrutura. A Alessandra falou que isso aqui é o início, não foi uma semente que foi jogada realmente, e a partir das palestras que tivemos em aula, acabou chegando nesse simpósio. Bom, ela me pediu para falar um pouquinho sobre neurofisiologia do sistema de recompensa, independência química, etc. Como a população aqui tem formações diferentes, né? Eu tenho bastante ex-alunos, bastante alunos, que, principalmente os ex-alunos, com certeza devem ter visto isso, mas tem muitas pessoas que eu sei aqui na plateia que não tiveram, talvez, contato diretamente com esse assunto, e com, principalmente, estrutura biológica, cérebro, áreas do cérebro, etc. Então, na hora que eu estava montando os slides, eu pensei, vou tentar fazer algo que seja no meio termo. Eu vou pedir desculpas aí ao pessoal que já viu isso, já sabe disso, ou que pelo menos talvez fique só como uma lembrança de algo que já foi estudado. Tá? E vou tentar focar de uma maneira bastante objetiva alguns aspectos que são importantes, que hoje de manhã, inclusive, a Karina comentou, que era a questão, por exemplo, da dopamina, dos centros de recompensa, das vias de recompensa, para que a gente possa focar melhor esse assunto. Bom, pegando uma definição do livro da Alessandra, né, a dependência é definida como um padrão mal adaptado de uso de substâncias psicoativas, levando a perturbações clinicamente importantes associadas à dificuldade de interromper o uso, junto com a existência de intolerância, desejo compulsivo, e sintomas de abstinência. Existem graus variáveis de dependência que se estendem em um contínuo, desde um grau mais leve até o mais intenso. Né? Então, teve muitas questões, muitas falas que hoje de manhã e agora, que nós vamos ver que está de acordo com essa definição. Tá? Nós sabemos que existem diferentes tipos de drogas, né? Depressoras, perturbadoras, estimulantes. Não vou perder assim muito tempo, mas as estimulantes são aquelas que aumentam a atividade do sistema nervoso, né? Como o caso cocaína, anfetamina. As depressoras são aquelas que diminuem as atividades, como é o caso do álcool, inalantes, narcóticos e sedativos, e as perturbadoras são aquelas que promovem alterações funcionais, principalmente alucinações e outros quadros, como maconha, êxtase, alucinógenos e anticolinérgicos. Uma coisa que eu acho interessante, já trazendo esse slide aqui do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, é mostrar as listas de drogas, né? E observar isso aqui, ó. Poder de vício da nicotina. E hoje, quando a Karina estava comentando, as pessoas acham que a nicotina não causa dependência. A nicotina causa muita dependência e muito rápido. Extremamente rápido, como ela falou. Então, vocês podem ver que o poder de vício é praticamente quase 2 vezes, pelo menos, mais que 2 vezes, que a heroína. 4 vezes mais do que a cocaína. Então, quando a gente pensa em termos de dependência, a gente tem que pensar, apesar da, aparentemente, o cigarro, a nicotina não produzir grandes alterações comportamentais, mas ela vai mexer exatamente no sistema de recompensa com todas as outras drogas. Tá? E veja que o álcool tem um poder bem menor. Então você pode usar muito mais tempo o álcool do que a nicotina para desenvolver dependência. Tá? E como ela comentou também, havia trazido,
Veja que a letalidade da nicotina, ela é altíssima, por causa de todas aquelas doenças, são 3.000 e vai 600 substâncias no cigarro, um monte delas são cancerígenas e causam. E, no caso, a cocaína também é alta, né? E a precocidade, no caso do tabagismo, eu, pelo menos, é a mais alta. É a primeira droga que nós entramos em contato, é a que mais causa dependência, né? E é uma das que mais causa mentalidade. E ela é, agora não mais, mas até pouco tempo era propagandeada por aí. Tá? Então, realmente interessante para a gente pensar, porque a gente tem muito a ideia das drogas, como o crack, que sem dúvida nenhuma é uma droga extremamente grave e está aumentando assustadoramente. Mas, para a gente entrar nesse mecanismo, eu trouxe, e a gente vai focar nesse período agora, uma hora, o mecanismo de recompensa, que para muitos talvez já seja conhecido, para outros mais ou menos, e para outros não em nada é conhecido. O sistema de recompensa foi descoberto por esse indivíduo, James Holt. Né? Eu tive a oportunidade, ele usou um modelo, esse modelo aqui, onde é injetado no rato, no cérebro, uma cânula, tá? E quando ele estava fazendo o experimento, ele estava buscando outras respostas para outras funções do cérebro. E o que ele encontrou? Ele acabou, sem querer, que foi na verdade um achado que ele não esperava, ele encontrou uma resposta que foi um aumento. Quando ele colocou essa cânula em determinada área do cérebro, ele observava que esse rato, quando essa cânula foi colocada no cérebro, nos primeiros experimentos, ele tocava uma ou duas vezes para conseguir um determinado benefício ou alguma reação. E quando ele colocou numa determinada área do cérebro, esse rato estimulava uma alavanca que dava um choque no próprio cérebro, era um microeletrodo que dava uma descarga elétrica de 509 vezes por hora. Então, imagine que eu aperto uma alavanca, recebo um choque interno numa determinada área do cérebro e nada acontece. De repente eu mudo a posição e começo a apertar e aquilo começa a me dar uma sensação, que foi posteriormente considerado um mecanismo recompensador na área da recompensa, a sensação de recompensa, ao qual o animal ficava estimulando o seu cérebro 500 a 1000 vezes por hora. A partir desse momento, ele começou a perceber também que os animais começavam a se desinteressar por outras atividades prazerosas, né, como alimentação e sexo, para se dedicarem exclusivamente a estimular o cérebro com a alavanca, com choque. É bom também entender que quando ele fez esse modelo, mais tarde, bem mais tarde, esse modelo foi extrapolado para outros animais que eles foram estudando essas áreas, e também foi estudado em macacos. Tá? Então esses dois autores aqui, Steven Goldberg e Patrick Munsell, eles começaram a fazer o mesmo estudo com outros animais, e eles observaram, usando uma técnica, eles davam espaço entre um estímulo e outro na alavanca, dava 10 segundos, o animal recebia um choque, dava mais 10 segundos, tá? E em pouco tempo os macacos já estavam apertando mais de 400 vezes a barra no período de 1 hora. Tá? Então, recebendo 40 injeções de cocaína. Nesse caso, eles usaram uma metodologia onde eles colocavam a cânula, ele aplicava uma droga no próprio cérebro, que era a cocaína. Tá? E depois eles foram fazendo também com a maconha, THC, e observava a mesma
resposta, e fizeram com outras drogas, heroína e outras drogas também tiveram as mesmas respostas, tá? E isso mostra que algumas pessoas acham que a maconha não vicia, né? A conclusão final, eu tentei achar esse trabalho, não consegui, mas a conclusão final é que o indivíduo pode se viciar em maconha como qualquer outra droga, tá? Bom, o que é importante também a gente comentar? A gente sabe que o sistema de recompensa, ele tem vários neurotransmissores envolvidos, tá? Nós sabemos, conforme a Karina falou hoje de manhã, que a dopamina é o principal neurotransmissor que está envolvido no processo todo. Mas nós temos também a serotonina, a noradrenalina, canabinoides endógenos, opioides, GABA e glutamato. Então, quando a gente fala de dependência química, frequentemente a gente vê que acaba se caindo muito na dopamina. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma neurotransmissora, dentro da estrutura que a gente vai ver, mais importante para o desenvolvimento da dependência. Vamos dizer assim, ele é a estrutura, usando esse neurotransmissor, ele é o neurotransmissor base para desenvolver a dependência. Tá? Mas vários outros neurotransmissores entram acoplados a esse sistema, têm ligação, fazem sinapse com esse sistema e mantêm esse sistema funcionante, regulando o sistema. Isso é importante para o desenvolvimento de tratamentos farmacológicos. Na realidade, hoje, a Alessandra já tinha comentado alguma coisa, a Karina também. Nós temos, na realidade, poucos medicamentos efetivos para tratamento da dependência. O que a gente vê muito são medicamentos que ajudam nos quadros associados à dependência. Depressão, ansiedade, na fissura que aparece nesses quadros, mas a gente não tem, são poucas as medicações para ser utilizado efetivamente para a dependência. Foi colocado hoje, por exemplo, a bupropiona para tabagismo, né? E a vareniclina, que é para também tabagismo, mais recentemente. Nós estávamos conversando ainda hoje no almoço, né? Do álcool, né? O Heavy, o Naltrexone, que faz também parte do processo, mas assim, especificamente para qualquer dessas dependências, a gente não tem muitos tratamentos. Contudo, o que eu gostaria de colocar é que nós ainda conhecemos pouco desse sistema que a gente vai ver. Nós estamos realmente começando a entendê-lo de 15 anos para cá. Tá? Então, desde as experiências iniciais lá do Oates, colocando a cânula, de 15 anos para cá que realmente a gente começou a entender esse mecanismo. Tá? São tantos neurotransmissores, tantas áreas envolvidas. Então, aqui só para vocês observarem, nesse trabalho aqui, que eles colocam que existem, né, sugere que múltiplos neurotransmissores, sistemas de neurotransmissores, têm um papel importante no desenvolvimento e na expressão da dependência por drogas. Então, isso é um trabalho já de 2001, já colocando que se alguém imaginar que é só a dopamina que está em jogo, possivelmente não vai responder essa questão da dependência. Tá? Então aqui eu só coloquei vários neurotransmissores que estão envolvidos, são várias vias dentro do cérebro. Isso aqui talvez para muitos, como eu falei, pode ser já comum, né? Já não ler e ver isso. Mas para outras pessoas, cada um desses neurotransmissores que estão aqui, eles têm vias dentro do cérebro próprias, áreas próprias, ao qual eles vão funcionar, tá? Eles vão ativar o sistema. Outra questão importante que nos estudos, e eu estou agora terminando uma pós-graduação na área de genética, eu tenho visto isso muito de perto, extremamente. O que leva aquilo que a Tamara estava comentando, do uso recreacional, né, ou do uso não abusivo,
um abusador, mas não dependente, até a perda de controle, no caso. Então nós temos várias alterações que vão ocorrer. Nós sabemos que vai ocorrer reprogramações de circuitos neurais. Tá? Isso é muito interessante de quando você vê esse processo, quando se estuda isso. Alterações genéticas. Pode parecer para muitos que a genética seria a causa. Não, não é a causa. Você tem uma predisposição, como ela comentou hoje de manhã. Nós temos uma predisposição, mas para isso tem que ter algo que dispare esse processo genético. Tá? Tem que ter um gatilho. Tá? Nós podemos pensar em várias formas, a própria droga e outros mecanismos, quando a pessoa já está na dependência, outros fatores externos que vão disparar esse gatilho genético. Então vai haver alterações no seu código genético quando você desenvolve dependência. E essa alteração vai ocorrer daqui até aqui, porque não é de uma hora para outra. É um processo que vai ocorrendo dentro da célula neuronal, dos neurônios, gradativamente, até chegar ao ponto de desenvolver a dependência propriamente dita. Fatores de neurodesenvolvimento e fatores ambientais que nós foi conversado agora de manhã. Primeira coisa que eu vou trazer é essa via dopaminérgica, que ela é realmente a mais importante de todas. E eu quero, assim, colocar para essas pessoas que não estão muito acostumadas com essa linguagem, vamos tentar nos concentrar em alguns pontos que são importantes para que a gente possa entender o mecanismo. Nós temos aqui, vocês podem ver esse númerozinho número 2 aqui, que é a área tegmental ventral. Esse núcleo, ele é um dos núcleos chaves do sistema de recompensa. Tá? Na realidade, quando se foi colocado a cânulazinha, foi colocado bem próximo desse núcleo. Os ratinhos lá, quando ele fez a primeira experiência, acertou por acaso, mas acertou, ele acertou muito próximo disso aqui. Tá? Aí nós estamos vendo que aqui, dessa área número 2, que é a área tegmental ventral, saem neurônios que vão para outras áreas do cérebro. Então, nós temos aqui esse número 4, que vocês estão vendo aqui, que é um núcleo chamado núcleo accumbens, ou núcleo accumbens, se quiser colocar na língua portuguesa. Tá? O núcleo accumbens, ele está localizado nessa região. Então, esta via que vocês estão vendo em verde se chama via dopaminérgica, produtora de dopamina mesolímbica, que é uma região que se chama mesencéfalo e região límbica. E nós temos uma segunda via, vocês também estão vendo aqui, que é também produtora de dopamina, e sai da região aqui da área tegmental ventral e vai para a região do córtex frontal do cérebro, porção frontal. Então, essas duas vias aqui, elas têm interesse direto, essas duas vias, dentro desse sistema que nós chamamos de sistema de recompensa. E esse número 1 aqui, ele está mais ligado aos mecanismos relacionados ao movimento. Tá? O núcleo, a substância negra, é ligada à questão de movimentos. Também vai estar, de uma maneira ou de outra, interferindo no processo. Mas o que nos interessa são essas duas vias aqui. Então, aqui, resumidamente, nós temos aqui a área tegmental ventral, núcleo accumbens, córtex frontal. Esse córtex frontal, ele é muito importante, porque é nele que ele é dividido em sub-áreas, pré-frontal, orbitofrontal, dorsolateral, tem várias áreas esse córtex frontal, mas uma das questões importantes, e essas vias dopaminérgicas chegam até lá, é a questão da tomada de decisão. Então nós temos nessa área, para as pessoas que não estão acostumadas
tanto com a questão anatômica, esta nossa área frontal, cérebro, é onde nós tomamos a decisão, fazemos o julgamento, fazemos a avaliação, fazemos uma avaliação de risco, tá? E vocês já podem imaginar que no paciente que tenha problema com a dependência, esse sistema de recompensa está alterado. E se ele está alterado, a tomada de decisão está alterada, o julgamento está alterado, a resposta que ele vai dar perante a situação estará alterada, tá? Nós vamos ver que nós também temos uma áreazinha aqui que vocês estão vendo, que se chama amígdala, núcleo amigdaloide. Ele é que nos dá a experiência de prazer, se é agradável ou desagradável. Ela estava comentando aquela hora, né? Poxa, obviamente que uma pessoa quando entra na dependência, isso tem que dar prazer. A gente não vai começar a entrar numa situação de dependência que é desprazeroso. Então, quando é ativado esse sistema, também é ativado a amígdala e existe comunicação dessas áreas aqui. E essa amígdala, essa estrutura, ela vai nos dar a sensação de prazer. Então, se algo é bom, eu uso uma substância que ativa um sistema e que me dá prazer, por que eu não vou usar de novo? A lógica, né? Aí você vai dizer, mas é perigoso. Mas aí nós vamos ter que entender por que muitas vezes o indivíduo opta por esse caminho. Uma outra área é o hipocampo. Qual é a função do hipocampo, né? É a função de memória. Se eu faço um registro que algo é prazeroso e coloco isso dentro de uma estrutura do meu cérebro dizendo isso é bom, eu vou usar de novo. Que é agradável. Por que eu vou deixar de usar se é algo que me dá prazer? Aí você vai dizer, mas isso é arriscado. Se o indivíduo não tiver com condição do lobo frontal de tomar uma decisão de forma correta, ele pode acabar se enrolando com uma situação que pode chegar à dependência. Então ele começa com o uso recreacional e termina no processo da dependência. Então uma coisa importante que eu gostaria de deixar aqui para vocês, já de imediato, há uma intensa comunicação entre as diferentes áreas, utilizando diferentes sistemas de neurotransmissão, que esses sistemas vão modular o comportamento final. Tá? Então, quando a gente estuda em termos laboratoriais, em animais, o comportamento, e eu vi isso já na época que eu fazia o mestrado, eu me lembro que a gente já tinha esse modelo animal dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, e era muito interessante, porque você via o ratinho apertando a alavanca. Não é uma coisa que alguém falou, não, você vê o animal apertando a alavanca para ser reestimulado. Então, é bastante interessante para se estudar. Agora, uma pergunta. Esse sistema todo que nós estamos vendo aqui, que produz dopamina, ele é chamado sistema via dopaminérgica mesocórtico límbico. Tá? É, na realidade, uma junção daqueles dois sistemas, mesocortical e mesolímbico. Então, forma um grande sistema que é chamado sistema mesocórtico límbico, que é aqueles neurônios produtores de dopamina. Qual é a função, efetivamente? Por que você acha que vai ter um sistema que pode te botar em risco de dependência? Qual seria a vantagem de você ter um sistema que vai te colocar uma possibilidade de dependência? Na realidade, na evolução, esse sistema, por seleção natural, tá? Sistema de recompensa, foi montado porque ele foi útil à sobrevivência, principalmente para achar comida, sexo e para beber, para procura de líquidos, água em geral. E também ele foi moldado pela evolução para mediar a memória, motivação e aprendizado. Então ele não é um sistema que apareceu na evolução do nada. Ele tem uma função muito importante para nós. Acontece que as drogas são substâncias que conseguiram enganar o sistema, fazendo-o acreditar que também são essenciais para a vida,
e por isso precisam ser buscadas repetidamente. Tá? Então, interessante porque o sistema de dependência é uma distorção, vamos dizer assim, entre aspas, desse sistema. A droga consegue dar um drible nesse sistema. Aqui é só um trabalho da Jornal Americano de Psiquiatria, 2002, né? Que ele coloca que a adição a drogas e é a base da neurobiologia, né? Está da adição a drogas, está envolvendo muito o córtex frontal. Então, eu achei interessante esse artigo, coloquei para ver que a conclusão dos autores chegam é que toda vez que nós temos uma mudança desse sistema dopaminérgico, nós mudamos o nosso comportamento por condição principalmente do lobo frontal do cérebro. Então, resumindo até aqui, a via mesocórtico-límbica projeta-se a partir da área tegmental, vai para a área do núcleo accumbens e vai para o córtex frontal. Tá? Ela é uma via recompensadora, de uma dada atividade, e quanto mais satisfatória for considerada a atividade, mais provável será que o organismo se lembre dela e utilize. Tá? Bom, esse sistema dopaminérgico, esse sistema mesocórtico-límbico que usa dopamina, ele tem receptores. Nós sabemos que os receptores para a dopamina são 5 classes, né? Então, D1, D2, D3, D4 e 5, e que cada um deles tem ações diferentes, nós podemos ver aqui, mas 3 deles têm uma certa importância, e principalmente esses 2 receptores, D2 e D1, foram os mais estudados até agora. Mas também tem uns trabalhos que mostram D3, mas todos eles, de uma maneira ou de outra, quando são estimulados, eles produzem uma resposta sobre esses neurônios dopaminérgicos, fazendo com que, então, o processo se propague. Então, aqui só para mostrar um outro artigo, tá? Os efeitos de reforço de psicoestimulantes em humanos estão associados com o aumento da dopamina no cérebro e uma ocupação dos receptores D2, que são esses receptores. Principalmente, esse receptor D2 ele é mais presente em toda essa estrutura, mesocórtico-límbico. Tá? Então, a Alessandra, nós estávamos conversando, eu estava dizendo que lá tem um grupo de estudos que está usando o SPECT-CAM, que é a neuroimagem, dentro do grupo lá, né? Então, dos pacientes da enfermaria. Então, está aqui um trabalho exatamente que usou esse tipo de marcador, com o SPECT-CAM, etc., que gerou essa percepção dos receptores. Aqui também nós temos um outro trabalho mostrando que uma diminuição dos receptores D1 nas regiões do cérebro, que estão relacionados com essas áreas de recompensa, também podem provocar alterações em usuários de metanfetamina. Então nós estamos vendo que, quero deixar claro aqui para vocês, que nós temos áreas diferentes, mas algumas áreas bem marcadas já, neurotransmissores, bastante neurotransmissores envolvidos, mas um deles é a dopamina mais importante, e nós temos receptores para eles. Uma coisa interessante também, e isso daqui eu gostaria que vocês guardassem, porque isso é realmente interessante quando a gente for ver um pouquinho mais à frente o que acontece com o adolescente. Dependentes de cocaína parecem apresentar reduções persistentes nos níveis de receptor D2 de dopamina. Tá? Esses são 2 trabalhos,
Volko e Martinez, que mostra essas alterações. Eles constataram uma diminuição desses receptores dos pacientes que são usuários de cocaína. Tá? Então, ó, esse é um trabalho dela, aqui, ó, baixos níveis de receptores D2 de dopamina no cérebro em abusadores de metanfetamina, tá? E aí ela faz uma associação com a região frontal do cérebro, mostrando que há uma mudança de comportamento. Por intermédio de estudos de neuroimagem, foram observadas importantes diminuições do fluxo sanguíneo cerebral em usuários de cocaína. Essas alterações ocorrem sobretudo nas regiões anteriores do cérebro e são em parte atribuídas às propriedades vasoconstritoras da droga. Por que eu coloquei isso? Nós sabemos que o usuário de droga, além de ele ter uma alteração dos neurônios, além de ele ter uma alteração dos neurotransmissores, ele tem uma alteração nas áreas do cérebro. Há uma diminuição nas áreas do cérebro. Em algumas áreas corticais, há inclusive uma involução do córtex. E algumas desses processos nos estudos, exatamente porque está relacionado com a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, algumas dessas alterações, elas são definitivas. Então, imaginar que um usuário crônico de droga não vai ter impacto ao longo do tempo sobre a sua massa encefálica é muita ingenuidade, né? Vocês podem imaginar isso aonde que a gente pode ver isso muito claro? Na gestante. Como nasce o cérebro de uma criança onde a mãe é usuária de drogas? Extremamente diminuído no seu volume. Tá? Há uma perda de quase 20% do córtex. Em termos gerais, é uma perda muito acentuada. Então, talvez aí estavam falando hoje, né, das gestantes durante... Eu acho isso um trabalho muito interessante e extremamente preventivo. Se pudéssemos atender todas as gestantes como prioridade, nós estaríamos atendendo 2 pessoas, não uma. 2. Devido à utilização de drogas de forma crônica, existe ainda uma significativa redução da liberação de dopamina em áreas límbicas no cérebro. Bom, isso aqui é só para mostrar que o indivíduo que é usuário, por exemplo, o alcoolista, ele tem uma diminuição da região hipocampal. O que é a região hipocampal que nós falamos? É a região da memória. Então aí vocês podem entender por que é que um indivíduo que bebe ao passar dos anos, ele vai tendo diminuição da sua memória. Isso é visível, isso é medido, isso é possível de ser constatado em termos científicos. Tá? Então isso, a conclusão, em alcoolista crônico, a redução do hipocampo, do volume do hipocampo, é proporcional à redução do volume do cérebro. O consumo de álcool poderia ser somado aos estudos de danos hipocampais. E como ocorre a interação dos diversos sistemas de neurotransmissão no sistema mesocórtico límbico? Talvez essa seja a parte assim, mais complexa no sentido, mas também a mais interessante, porque faz com que a gente comece a entender alguns comportamentos. Esse é um esquema bastante conhecido e eu quero que vocês observem. Nós temos aqui uma região do cérebro, que se chama hipotálamo, que usa um neurotransmissor chamado serotonina. E também usa um segundo neurotransmissor que se chama encefalina. Essa área do cérebro vai se comunicar com a região, a área tegmental ventral, que eu falei para vocês que é a área mais importante. Onde o Olds lá enfiou a cânulazinha. E aqui está o núcleo accumbens. Então, o que acontece? Eu acho que tem que ser observado. Aqui existe um neurotransmissor chamado GABA,
e um neurotransmissor chamado encefalina. O GABA, ele é um neurotransmissor inibitório. Tá? E a encefalina é um neurotransmissor que desinibe esse neurotransmissor GABA. A mesma coisa acontece aqui no núcleo accumbens. Então, quando a encefalina, o GABA, quando a encefalina é liberada, o GABA é inibido. E, portanto, ele libera a dopamina. Então, nós temos mais ou menos isso. Eu consigo fazer com que o meu cérebro comece a liberar muita dopamina pelo núcleo accumbens e pelo hipocampo. Isso faz o quê? Com que eu oferte neurotransmissor em grande quantidade na fenda sináptica. Acontece um processo muito interessante que quando o meu organismo começa a diminuir o número de neurotransmissores na fenda, eu aumento a quantidade de receptores. Isso é chamado upregulation. Ele regula o número de receptores para cima. Quando eu começo a ter um excesso de neurotransmissor na fenda, eu regulo o número de receptores para baixo, que é a downregulation. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou liberando excesso de neurotransmissor, dopamina. Aonde? No meu cérebro. Em que áreas? Amígdala, no hipocampo, no núcleo accumbens, que vai para a região frontal. Isso gera, obviamente, um mecanismo de reforço positivo, tá? Que refere-se ao comportamento de busca de prazer. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho o consumo da droga, tá? Eu faço autoadministração, eu libero opioides, tenho a sensação de prazer, ativo o sistema de recompensa, tenho a sensação de prazer e euforia, motivação para consumo, então eu começo a fechar um esquema. Só que acontece o seguinte, como eu vou usando droga, o meu número de receptores vai caindo. Os receptores tendem a cair. Por quê? Porque quando eu oferto muita droga, ou quando eu oferto, muita dopamina, os receptores diminuem. Então o que eu tenho que fazer para manter esse nível alto? Eu tenho que consumir mais droga. Então, essa é a grande armadilha que começa a se colocar. Porque quando o indivíduo está usando a droga, ele usa uma vez, não acontece nada. Usa 2, 3, 4, 5, daqui a pouco ele começa a usar, os receptores vão entrando no processo de adaptação e vão diminuindo de número. Porque tem muita dopamina chegando na fenda. Aí quando ele para de usar, ele tem pouco receptor. O que ele tem vontade de fazer? Usar de novo. Tá? E essa é a questão chave da situação quando nós vemos algo. Veja, isso aqui é um esquema, né? Eu vejo uma situação, eu vejo a droga, estou num ambiente onde eu estou relacionando com a droga, eu recebo essa informação e levo para essas áreas do meu cérebro. E eu ativo. Então, os gatilhos podem estar perfeitamente relacionados ao ambiente. Tá? O indivíduo que está dependente, ele pode ter um fator externo que ele olha, imediatamente já liga com a situação e vai procurar a droga. Quem estava hoje aqui, não me lembro quem comentou, e foi muito interessante, porque eu me lembrei de um paciente que ele viu um indivíduo passando no corredor lá do consultório, e na hora que ele viu, ativou imediatamente a imagem com o usuário, que esse indivíduo também era um usuário, e rapidamente ele começou a ter fissura. Eu só quero colocar uma questão importante, só para
complementar, aonde que nós temos um grande problema de receptores? No adolescente. O adolescente tem uma diminuição natural do número de receptores para a dopamina. Ele tem uma redução de 1/3 do número de receptores. Não se sabe exatamente por quê, mas aí você já pode começar a imaginar que quando o adolescente começa a ter as alterações hormonais, e a gente acha que isso tem a ver com a questão da testosterona, na hora que ele começa a ter as alterações hormonais, ele começa a reduzir o número de receptores para dopamina. E o que acontece? Não é qualquer coisa que estimula o cérebro desse indivíduo a ter prazer. Então, ele tem que ter estímulos maiores, estímulos mais fortes, para produzir mais dopamina, para poder estimular os receptores dele, para ele poder sentir prazer de novo. Então, quando a gente pensa no adolescente, não é à toa que os adolescentes estão em grande quantidade nas clínicas, eles estão exatamente por causa disso. Porque eles são os indivíduos mais vulneráveis em termos neurológicos a produzir dependência. E tem mais um detalhe: o estresse é outro fator, por causa de um hormônio chamado cortisol, que piora mais ainda essa situação. Então, o cortisol consegue fazer com que o número de receptores abaixe mais ainda. Aí a pergunta, bom, mas quando acabar a adolescência, volta ao normal? Não, não volta ao normal. Há uma melhora. E há uma estabilidade. E qual é a fase da vida que a gente tem mais dopamina no cérebro? A infância. Por isso que a gente olha uma criança e diz, meu Deus, onde é que está tanta energia? Está na dopamina que ele está produzindo. Ele produz 1/3 a mais do que um indivíduo na idade adulta. Então ele tem mais energia, mais alegria, tudo é motivo para alegria. E o adolescente, tudo é motivo para chateação e tristeza. Então o mundo fica um pouco mais... Então, na verdade, o sistema de recompensa é tão fundamental para o comportamento motivado que todas as alterações que ele sofre com o fim da infância surpreendente seria se adolescentes continuassem a se comportar como crianças ou se já se comportassem como adultos. Então, apenas, talvez fosse interessante comentar duas coisas, mas vou ter que encerrar aqui. Por essa busca, a gente fala da droga, né? Que tem um termo que se usa em inglês, que é uma característica também por causa das alterações cerebrais. Bom, obrigado. Boa tarde, o meu nome é Eliane, eu sou de Florianópolis, eu sou servidora da Prefeitura de Florianópolis e especialista em dependência química, estou representando, né? Não sei se tem mais alguém de lá, mas assim, eu já de antemão eu gostaria de parabenizar, né, esse simpósio que está sendo muito aproveitado, muito didático, para quem está na academia, né, para aproveitar e já saber, já se inserir nessa área que é uma área extremamente desafiadora e complexa. Mas assim, a minha pergunta seria com relação a essa alteração da estrutura cerebral e quando a gente fala em genética, né? Hoje se tem muita incidência de crianças com TDAH, com bipolaridade, não criança, mas assim, as pessoas, né, com bipolaridade, border, será que tem a ver com algum uso anterior do pai, da mãe, ou isso tem a ver também com a questão do meio, do externo? Que eu sei, até porque nós fizemos um trabalho de TDAH na faculdade, e a gente sabe que o paciente, a criança com TDAH, ela tem uma maior propensão ao desenvolvimento de dependência química, né? Agora, se a dependência química entraria como um fator, da mãe no caso, um fator que poderia desenvolver a TDAH, eu não me lembro de ter visto algum trabalho, mas talvez a Alessandra possa ajudar, mas eu não me lembro de ter visto nada relacionado a isso. Agora,
O TDAH leva facilmente na fase da adolescência a utilização. Por quê? Porque ele precisa de mais estímulo. E a droga é o que vai mais fazer o cérebro produzir rapidamente esse estímulo por dopamina. Então eu quero prazer, eu estou com baixa quantidade de receptores, então eu preciso de mais estímulo. Não é qualquer coisa que vai estimular. Então não é à toa que o adolescente gosta de esportes mais radicais. Na realidade nem é tanto a adrenalina, porque a gente pensa que é adrenalina, né? Mas não é. É o cortisol que faz isso, tá? E a noradrenalina no cérebro. A gente fala muito, adrenalina, mas é que a adrenalina faz os efeitos no físico, no corpo em geral, mas ele não passa a barreira hematoencefálica, ele não faz efeitos. Mas, de qualquer maneira, usando esse termo da adrenalina, é exatamente isso, tá? Então, eu não conheço, mas não deixa de ser um estudo interessante. Boa tarde. Oi. Eu sou aluno de gestão hospitalar do IFES. Uma coisa que eu aprendi há muito tempo e queria confirmar contigo, que essa substância que atravessa ali a membrana plasmática, né, normalmente ela causa tontura ou algumas coisas assim, tipo o álcool e a cocaína. E a pessoa que falou isso aí disse que não, na verdade está morrendo as células, quando acontece, ou elas estão sendo danificadas ou morrendo. É uma defesa do próprio organismo de que a pessoa não continue fazendo isso. Então é uma forma também de defesa do próprio organismo. Poderia falar sobre isso? Eu acho que não é exatamente uma defesa, né? Porque o cérebro... Isso, é isso. Olha, o que eu sei, né? A maior parte das drogas, elas são tóxicas, tá? Elas causam morte celular. Agora também depende muito da quantidade, porque nossos sistemas biológicos, eles têm muitas enzimas que são capazes de uma maneira ou de outra, metabolizar essas drogas e proteger. O neurônio não dá para ser perdido. Então, o cérebro, provavelmente no processo evolutivo, desenvolveu muitos sistemas internos para proteção. Tá? Não seria uma opção do organismo matar células neuronais. Seria contraproducente ao próprio cérebro. Tá? Mas, com certeza, muitas drogas matam neurônios. A gente vê isso, como eu falei para vocês, durante a gestação. Os bebês nascem com cérebros absolutamente diminuídos, tá? Com massa encefálica diminuída. É cérebro, neurônios que foram, e células gliais que são mortas, né? Durante o processo. Então, vejo que não teria lógica isso. Eu falo, não consigo ver lógica nisso. E essas crianças, a aprendizagem dela, então, está comprometida? Estão comprometidas. Obrigado. Isso por isso que eu falei aquela hora. Então, eu acho que até tratar a dependência a partir da gestante, estaríamos resolvendo o problema de uma pessoa, estaríamos resolvendo de duas. E além da família, né? Mas de duas, pelo menos. Com certeza. Tá. Já Oi. Pode ir? Boa tarde, doutor. Em uma reportagem recente... Boa tarde, doutor. Em uma reportagem recente, pesquisadores estão realizando experiências com ratos de laboratórios para a criação, vacina ou medicamento, para tratamento definitivo de usuários abusivos de drogas altamente viciantes. Agirá no hipocampo, fazendo com que o indivíduo tenha esquecimento de sensações de prazer, relaxamento que é associado à dependência. Complicações adversas encontradas nessa pesquisa foi que o indivíduo tratado teria o esquecimento do prazer devido até ao tratamento, mas o cérebro continuará quando novas sensações, aguardando novas sensações novamente. Há uma opinião a essa possibilidade? Qual é o tratamento? Vacina ou medicamento, né?
questão da vacina, tem nada ainda, tudo está empírico, né? Eu me lembro que teve um trabalho, acho que israelense, eu me lembro de ter visto, lido, assim, parecia que estava mais avançado, mas depois não vi mais nada. Diz que a vacina, por enquanto, tá só... Se os medicamentos, e a gente já conhecendo um pouco mais a estrutura neuronal, já não temos muitas opções, se pensarmos em termos de tratamento, acho que a vacina ainda vai ficar muito mais longe dessa resposta. Bom, daí ela pergunta se poderíamos ter a esperança futura dessas pesquisas. Com relação à vacina, acho que ainda vai demorar muito. Eu estou vendo isso agora também nessa pós-graduação em imunogenética, e eu estou vendo exatamente a parte imunológica, e a gente só vê que não sabe nada sobre imunologia, e nem sobre genética. Então, pô, o cara está fazendo lá, você não sabe nada, né? Mas já melhoramos muito perto do que nós sabíamos há 20 anos atrás. Mas eu acho que não vejo perspectiva tão cedo, porque nós não conhecemos nem o cérebro direito. Mal começamos a conhecer, nós estamos 15%, talvez isso aqui sendo entendido agora, compreendido. Então vai demorar muito, acho que, para conseguir alguma coisa mais efetiva. E em termos de alteração genética, algum tratamento genético que possa bloquear isso, talvez ali tenha uma possibilidade. Mas nos atuais níveis que nós estamos, eu acho muito difícil. Tá? Porque há uma forte predisposição genética para algumas pessoas para desenvolver. Tem pessoas que terão mais tendência do que outras para desenvolver geneticamente. Uma pena não foi possível mostrar, mas tem 2 trabalhos aí que mostram exatamente isso. O comportamento tanto em animais como humanos, que mostra essa questão genética. Tá? Mais uma pergunta. Podemos agradecer as palavras do Dr. Rangel.